Conversar conosco sobre caridade, citando também Cáritas e os seus exemplos. A palavra é tua. Obrigada, querido. Boa noite a todos e todas. É com muita felicidade que eu volto a essa casa, para o trabalho, mas para rever também os amigos queridos. Bom, como já foi dito, e ali se encontra, né? Nós vamos conversar sobre caridade, sobre Cáritas, porque, de certa forma, nós temos em Cáritas um exemplo muito forte do valor de caridade. Nós tivemos e temos, né, em vários exemplos em todo o nosso Evangelho daqueles que se voltaram através da fé para a verdadeira caridade. E muitos deram conceitos ou falaram sobre a caridade, como Paulo, que nós vimos no capítulo 15. Mas hoje eu quero fazer uma relação maior entre Cáritas. Quem foi Cáritas? Normalmente a maioria das pessoas conhece ou ouviu falar em algum tempo da prece ou oração de Cáritas. Há quem diga que Cáritas foi uma reunião de espíritos que faziam o bem e era também um segmento da igreja que se devotava ao bem do próximo. Kardec, no entanto, quando foi a Lyon fazer uma doação da Sociedade Espírita aos pobres de Lyon, ele foi quietinho, sossegado, sem alarde, e essa história está na nossa Revista Espírita de 1862, e lá ele faz, em nome da Sociedade Espírita, a doação para esses pobres. E Cáritas, então, ou Carita, ela se faz ouvir através da médium Madame W. Creel, em 1813, foi quando ela fez a transcrição da prece de Carita, mas ela, nessa noite em que Kardec se encontrava, né, em Lyon, com os pobres, com casas espíritas muito humildes, que tentavam reunir e dar algum consolo, né, àqueles desvalidos, ela então manda uma mensagem muito sutil e muito carinhosa para Kardec e para todos que trabalhavam em função do bem, né? E ela fala muito sobre a questão silenciosa da caridade, né? E nós temos em vários episódios que sempre que se fala em caridade se fala em silêncio, em não precisar sair nos holofotes sobre tudo aquilo que se faz, mas que a nossa mão direita não veja o que a esquerda tem feito, ou vice-versa, né? Porque a caridade, em primeiro lugar, ela é um ato de amor. E quando a gente ama e trabalha nesse amor, a gente não precisa sair por aí levantando bandeira, querendo se achar. Porque quem ama de verdade deve tentar abafar o máximo em si mesmo o orgulho e a vaidade. Porque o amor que a caridade leva, ele não combina com esses defeitos
que nós ainda manifestamos em nós. Como eu falei, muitos deram conceitos sobre caridade. São Vicente de Paula, por exemplo, no capítulo 13 do nosso Evangelho, ele diz: a caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Sim, porque Deus é de extremo amor e caridade para conosco, porque Ele nunca nos abandona. Ele sempre mostra um caminho para seguirmos. Ele sempre traz auxílio quando pedimos e às vezes até quando nem lembramos de pedir. Aparece alguém, alguma coisa, quase que como do nada, para nos auxiliar, sem que nós sequer esperássemos que isso pudesse acontecer. Então, essa bondade do Pai, ela está em nós. Só que nós muitas vezes a deixamos quieta, apagadinha lá num canto, porque ainda temos a vaidade, o orgulho muito em alta nas nossas atitudes e pensamentos. Carita, segundo Kardec, numa transcrição também feita, foi uma jovem chamada de Irene, que foi martirizada em Roma no ano de 305 pelo imperador Diocleciano. E ela era uma pessoa muito amorosa e estudava os ensinamentos do Mestre Jesus. E por isso tinha em sua casa livros escritos, que falavam sobre a doutrina de Jesus de Nazaré. Quer dizer, ela era cristã e por conta disso, suas irmãs e depois ela é presa e martirizada. Foi abusada, enfim. E passa a ser, dentro da igreja, uma santa, chamada Santa Irene. Vejam que é uma pessoa, uma jovem, que dá a sua vida com paz e mansidão, porque acreditava que Jesus era o caminho e que este caminho só iria nos levar ao bem, à vida plena no plano espiritual. E Cáritas, envolvida em toda essa bondade, no item 13 ainda do capítulo 13, pela transcrição de Madame W. Creel, ela diz: chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Olha que coisa mais amada. Ela vem para nos dizer: sigam-me, eu sei como fazer. E aí ela começa a nos falar e dar exemplos
de como nós podemos ser caridosos. E aí, ela diz no item 14, várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande que vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, como para o que a recebe. A maioria das vezes, quando damos algum auxílio, aquele que vem nos pedir uma ajudinha, que nos incomoda no trânsito, ou ao bater em nossa porta em horários não muito confortáveis para nós até ajudamos, damos alguma coisa, damos aquele pão já amanhecido, que para nós não irá servir, damos as moedas acumuladas no console do carro, que na verdade elas estão nos incomodando, fazendo barulho e trepidando dentro do carro enquanto andamos. E ainda ao entregar a nossa esmola, olhamos aquele ser como algo ou alguém inútil e muito inferior a nós. Portanto, Cáritas nos faz perceber, né, que a caridade, a esmola, ela tem o seu valor. Porque mesmo sendo um pão amanhecido, vai matar a fome daquele que está faminto. Mesmo sendo algumas moedas, elas irão custear alguma coisa àquele irmão necessitado. Porém, é um ato de humilhação para quem pede, e mesmo que não percebamos, é um ato de humilhação de nós mesmos, das nossas capacidades de amar e de reconhecermos no olhar de cada um de nossos irmãos. A caridade, continua Cárita, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Vejam que ela fala perdoando-se mutuamente as fraquezas. Porque quando a gente acha que perdoa o outro porque ele foi fraco nisso ou naquilo para conosco, nós normalmente esquecemos que nós já fomos, somos e tomara não venhamos a ser mais tão fracos para com os outros. Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí
um dos aspectos da caridade. Então, vejam que espírito iluminado, né? Ela nos faz perceber a necessidade de sermos bondosos, indulgentes, não julgarmos os outros, mesmo que sejam nossos familiares, que normalmente são aqueles com quem mais a gente se debate, né? Que consigamos perdoar mutuamente as nossas fraquezas. E aí ela ainda diz que nós, como espíritas, podemos ser caridosos com aqueles que pensam diferentemente de nós, não julgando, não os forçando a mudança alguma, apenas sendo ou tentando ser o melhor que podemos e, se possível for, atraí-los, mas de forma serena, através da caridade ou do amor, para uma reunião, onde, quem sabe, ali ele possa ser tocado em suas necessidades, em seus desejos, em seus questionamentos, para conosco ficar. É tudo com muita paciência, com muito tato, com muito gosto, pelo bem-estar, não só nosso, mas do outro, sem impor. Caridade é isso, é compreensão. Foi como disse São Paulo, né? A caridade tudo pode, tudo aceita, ela é benevolente, ela nos faz compreender o que é diferente. E compreender não significa ter que aceitar, no sentido de seguir o outro, mas significa compreender que para o outro aquela é a sua verdade, tanto quanto a nossa é a doutrina dos Espíritos. Escutai agora o que é caridade para com os pobres. Ela continua, então, falando sobre todos os esforços que nós necessitamos ter em relação aos nossos irmãos. Nem que seja em construir, criar, tudo aquilo que possa auxiliar a vida e melhorar a vida daqueles que ainda estão e são menos favorecidos do que nós. E isso vem desde um trabalho manual. Ela nos fala, né? Aquelas senhoras que se reúnem para fazer, às vezes, gorros para o inverno, mantas para agasalhar, ou que fazem roupas, enxovais para crianças. Tudo isso, quando é feito com amor, com a dedicação, é entregue nessa expressão de caridade ou de amor. E isso sim engrandece ao quem recebe e engrandece a quem dá. Engrandece o coração, a harmonia, a nossa luz interior, não o nosso ego, não a nossa vaidade. Essa é a diferença, né? E
Carita, então, ela continua nos trazendo exemplos e falando, né, de trabalhadoras corajosas que se dedicam ao trabalho, por exemplo, da mediunidade, confortando irmãos que se encontram perdidos, sejam encarnados ou desencarnados. Eu gosto muito de ler tudo aquilo que Cáritas traz no nosso Evangelho, porque ela nos traz a palavra que nós entendemos, que nós interpretamos com muita facilidade, porque ela é esse exemplo de caridade. Ela fala conosco com esse amor, com essa simplicidade. Ela nos orienta, ela dá a sua palavra, mas ela não nos obriga a seguir. Ela deixa toda essa mensagem de amor que se faz sempre necessária em nossas vidas, porque Kardec também nos trouxe esse ensinamento. E ele recebeu de quem? Dos nossos irmãos maiores da espiritualidade, né? Além de todos os exemplos dos evangelhos que falam de Jesus. Mas Kardec também já nos trazia a ideia de que caridade, humildade, tal a senda única da salvação, egoísmo e orgulho, tal a da perdição. E por isso ele nos chama a atenção que fora da caridade não há salvação. Porque nada adianta nós fazermos tudo o que nós achamos devido para com o outro, se ao mesmo tempo dele cobrarmos toda a gratidão, toda a subserviência pela nossa bondade, né? Porque tem gente que faz assim, né? Ó, eu vou te dar tal coisa, mas aí eu quero que tu lave o meu carro. Então você não está dando, você está trocando. Você não está sendo bondoso. Você está trocando um serviço, que tudo bem. Se o outro aceita, tá ótimo. Mas não se engane achando que isso é caridade. A caridade ou o amor nada cobra. Ele apenas se dá. Da mesma forma que Jesus, com todo o seu sofrimento, ainda olhou para cada um de nós e disse: perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Porque ele sabia que nós não tínhamos ainda a capacidade de compreender, de olhar e ver a sua grandiosidade. Éramos cegos, esperando por um rei que se colocasse acima de nós. E ele veio como um de nós, para mostrar em toda a sua humildade que todos nós podemos ser e seremos um Cristo Jesus. Claro que isso depende o tempo da nossa caminhada, mas cada um chegará no final desta grande jornada. Então, é disso que se faz
a verdadeira caridade, o amor, a humildade, a consciência de que eu dou porque eu tenho. Porque quando a gente ainda não consegue dar, sem querer receber, é porque nós ainda cobramos dos outros aquilo que nós também não temos. Então a gente quer que os outros nos deem algo para que justifique o que nós vamos dar a outrem. Se faz por mim, eu faço pelo outro. Novamente, o ser humano querendo barganhar as suas atitudes de bondade. Ninguém me dá nada, por que eu vou dar alguma coisa ao outro? Não é a fala de muitos? Então, se você está esperando receber, não dê. Dê na hora que você estiver despojado em receber qualquer coisa que seja em troca. E se vier um olhar com brilho, se vier um sorriso de volta, aí sim, conforte o seu coração e siga nesse caminho, onde se reflete a verdadeira bondade, o verdadeiro amor que se movimenta entre todos nós e que deveria se movimentar ainda mais entre todos nós, irmãos e filhos do mesmo Pai. Não podemos esquecer, porque às vezes nós só lembramos daqueles que conosco convivem e ganharam esse título através dos nossos pais aqui nesse plano. Só que a nossa ligação é muito anterior a tudo isso. E não é só os laços consanguíneos que nos tornam irmão do nosso próximo, mas sim a nossa essência divina, o nosso gen de Deus. Esse todos nós possuímos igualmente, e isso nos torna verdadeiramente irmãos. A palavra caridade e a prece de Caritas é um hino de obediência e de desejo para que todos nós, seres necessitados de crescimento moral e espiritual e intelectual, possamos chegar, talvez em breve, não breve terreno, mas um breve espiritual, a um nível de conseguirmos dar sem olhar a quem e dar sem querer receber de ninguém. Então, além de tudo, Caritas nos trouxe um hino de amor ao Pai, de louvor a Deus, de consideração da sua força, da sua luz, quando ela nos diz: uma só voz, um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Porque só uma faísca de Deus pode abrandar tantos corações. Deixa eu achar aqui que eu perdi onde eu tinha. Peguei o livro errado, mas a prece é a mesma.
Tem um que eu rasuro e tem outro que eu deixo inteiro. E eu peguei o que não estava rasurado, mas tudo bem. A prece de Cáritas tem algumas edições do Evangelho que trazem ela, né? No final, algumas trazem. Eu já reparei, dei uma olhadinha, porque algumas têm lá atrás. Esse aqui não tem, por exemplo. E tem em várias outras literaturas espíritas, uma delas é esse livrinho, Preces e Orações, de Chico Xavier, tá? É muito interessante. Não vou citá-la, nosso tempo já está se esvaindo, mas eu espero que todos possamos usar do exemplo dessa jovem Irene, que por querer tanto compreender e ser como o mestre foi, sucumbiu na dor da carne, mas se elevou na iluminação do Espírito. Obrigada a todos, meu carinho e até para cá. Nós vamos ter no final do passo coletivo a prece de Cáritas.